te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos une convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo de 31 a 37. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído por um espírito de um demônio impuro, que gritava em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos eles e comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda os espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa terça-feira, ela nos vem falar nessa continuidade dessa belíssima carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E São Paulo fala, então, da vinda de Jesus, que a comunidade, ele ensinava a comunidade a viver a dimensão da fé, o amor fraterno, né? Se admiravam com tudo aquilo que eles faziam e impulsionava, exortava eles, dizendo que eles poderiam ser muito melhor, e assim por diante. Então São Paulo tinha uma alegria muito grande, porque a comunidade correspondia ao anúncio da palavra e vivia uma fé onde agradava muito o coração de Deus, e São Paulo ele tinha esse grande sentimento de alegria por essa comunidade. E aí ele escreve: Isso eu não vou escrever, porque vocês sabem que a vinda de Jesus, ela vai ser de uma forma inesperada, né?
Ele vai vir como se fosse um ladrão, numa hora que ninguém espera. E vocês já sabem bem disso. E o que nós devemos fazer é continuar dessa forma, não preocupado com a volta de Jesus, mas vigilante constantemente para que quando ele voltar, ele possa nos encontrar então em vigilância. E passando, amados, então, aquilo que nós acabamos de ler, que é o Santo Evangelho de Jesus, fala que Jesus, ele ensinava, quer dizer, ele ensina a nós viver em vigilância. Não é o medo, porque muitas vezes nós temos o medo da volta de Jesus, o medo do fim do mundo, o medo do fim dos tempos. E, na verdade, nós temos que ter medo de não caminhar com Deus. Porque o que nós devemos temer é isso. Porque quando nós não estamos em vigilância, esse temor do fim dos tempos talvez seja até uma própria insegurança nossa. Então, o final dos tempos, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Então, não é para nós se preocupar com o fim do mundo, com o fim dos tempos, não. É para se preocupar com o tempo presente. Esse tempo presente é que faz a diferença na nossa vida. E porque o grande sentido da nossa vida é esse encontro definitivo com Deus. É essa meta a ser atingida. Por isso, então, não é temer o final dos tempos, mas ter uma vivência de fé, como São Paulo tinha essa grande convicção que o povo de Tessalonicenses, eles caminhavam numa fé aonde a preocupação não era com o fim dos tempos, mas a preocupação era com a conduta de vigilância, estar sempre preparado, como nós devemos fazer, devemos viver, como São Paulo dizia aos Tessalonicenses, que nós vivemos como se fosse hoje o último dia de nossas vidas, para que não sejamos surpreendidos, porque o grande desejo de Deus é a salvação de todos. E aqui fala no Evangelho também sobre esse Deus que é um exorcista, através da sua palavra. Olha, sai desse homem. Quer dizer, a palavra que Jesus nos transmite é palavra que expulsa todo tipo de mal. E esse mal que é expulso através da pessoa de Jesus Cristo, ele começa na nossa vida no batismo. O batismo é um grande exorcismo, porque pelo batismo nós somos purificados de todo o pecado. E assim, então, Jesus continua vivendo a sua dimensão messiânica na nossa vida constantemente. Então, aquilo que nós devemos fazer é escutar. Escutar essa palavra que expulsa o mal, essa palavra de Deus que cura, essa palavra de Deus que liberta, essa palavra de Deus que expulsa todo tipo de mal. Não tem exorcismo maior do que a palavra pregada por Jesus Cristo, a palavra anunciada por Jesus Cristo, que nós somos dele ouvinte e colocamos essa palavra de Deus em prática, seremos sempre pessoas livres, pessoas vigilantes, pessoas preparadas, que a hora que chegar esse fim dos tempos, que seja pela volta de Jesus, ou seja pela nossa morte, nós estamos junto com Deus e encontrando com Jesus de uma forma definitiva, face a face com Ele. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda.
que falta com Deus no coração. Só Deus te basta.